Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e hoje vou dar continuidade aos Pitacos com João Batista. E no programa de hoje eu vou abordar um tema que me foi solicitado por uma ouvinte. E o tema é: o que fazer quando se é abordado por um extraterrestre? Bom, é muito difícil responder a uma pergunta destas, porque as abordagens de extraterrestres são de muitos gêneros. Às vezes, eles vêm simplesmente e levam a pessoa. Acabou. Não tem como se fazer nada. Eu estava conversando com a senhora Adriana Batista e ela me disse o seguinte a essa pergunta. Eu fiz a ela, já objetivando a palestra de hoje. Ela disse o seguinte: não ter medo, não tenha medo. Essa é a primeira coisa para que o contato seja realizado de forma tranquila. Eu posso acrescentar também que, como eu falo sempre às pessoas quando me perguntam, é siga o seu coração. Se o seu coração disser vá, pode ir. Se o seu coração disser se manda, cai fora porque é fria. Isso é muito importante. Bom, como eu disse no início, há alguns contatos, algumas abduções em que a pessoa não tem a opção de dizer sim ou dizer não. Ela simplesmente é levada. Há outras opções em que são contatos. Aí a pessoa não é abduzida, a pessoa é contactada. Nesses casos, vem um extraterrestre, uma entidade, e simplesmente pergunta à pessoa se ela, por um acaso, quer entrar na nave e dar uma volta, conhecer outros lugares e assim por diante. Aí vem a observação da senhora Adriana Batista: não tenha medo. E a minha observação: siga o seu coração. Nós temos aqui, através da Rádio Peão, que contou um caso em que um senhor que estava numa fazenda, morava na fazenda, e simplesmente desceu próximo à casa dele uma nave. Desceu uma entidade e conversou com ele mentalmente se ele gostaria de dar uma volta, conhecer outros lugares. Ele simplesmente falou para a entidade: olha, eu até quero, mas espera um pouquinho que eu vou chamar a minha esposa para ver se ela vai comigo. E ó, deu no pé. Não apareceu mais, não voltou. O extraterrestre ficou ali, aguardando, aguardando, viu que ele não voltava, subiu na nave e foi embora. Nesse caso, vale aquela observação. Pode ser que ele tenha ficado com muito medo, e se ele fosse, não iria ocorrer nada, mas o medo o venceu, ou então ainda o coração dele falou: olha, tem coisa errada, vamos cair fora. Eu vou fazer uma brincadeira agora que vai endossar um pouquinho isto. Imagina, por exemplo, que nós temos um senhor, uma pessoa, um homem que está lá em algum lugar e desce numa nave uma eteia. Uma eteia bonita, loira, alta, 1,80 m, ou ainda uma morena, também com 1,80 m, e diz a ele: você não quer entrar na minha nave? É uma nave último tipo, farol de milha, ela atinge altas velocidades, e nós vamos dar uma voltinha e conhecer outros lugares. Bom, através de um convite destes, esse sujeito pode dizer: legal, vamos dar uma voltinha e vamos ver o que vai acontecer. Também pode acontecer o contrário, em que vem um extraterrestre e convida uma senhora para entrar com ele. Da mesma forma, um extraterrestre, loiro, do 1,80 m, troncudo, bonito, e pode ser também um moreno, do 1,80 m, também troncudo, e faz um convite a ela: olha, eu acabei de comprar esta nave, ela é de último tipo, tem uma sala toda rosa, onde você vai se sentir muito bem, com uma luz e vem de todos os lados, muito bonitos. Ela também pode ficar sensibilizada, querer entrar e dar uma volta. Agora, vamos entrar agora em alguns fatos reais. O que são fatos reais? Por exemplo, nós temos um colega nosso, que se chama Newton Bonifácio, onde já foi levado
diversas vezes para ter relações íntimas com Etéias, e já teve várias. Ele já foi até levado para conhecer as suas crianças. Olhe só, no caso desse senhor, quando começou tudo isto, eles vinham, o pegavam e levavam. Ele não podia dizer não. Tá? Vem aqui agora a recomendação. Não tenha medo, fique calma. Por quê? Porque naquele momento, se a pessoa ficar muito nervosa, se debater, a entidade vai ter que aplicar alguma coisa para fazer uma contenção, para que ela própria não se machuque. Então, se não tiver medo, 90% do relacionamento já está garantido. Eu até diria mais, se você não pode vencer o seu inimigo, não estou dizendo que um ET é um inimigo, mas se você não pode vencer o inimigo, una-se a ele. Torne-se o melhor amigo. Por que eu digo isto? Porque isso pode fazer um relacionamento durante a abdução ou durante um contato muito agradável. Já que você não tem o que fazer, você vai ser levado de qualquer jeito, aproveita a oportunidade, curte o momento. Quando você tem a possibilidade de dizer não, ou a possibilidade de fugir, de cair fora, então você pode tomar isso aqui. Nós temos Chico Xavier, que uma vez foi abordado na estrada por uma nave, e desceu uma pessoa de lá, e ele perguntou ao mentor dele, o mentor falou, cai fora que o negócio é perigoso. Ele simplesmente saiu fora. Ou seja, ele teve a possibilidade de não ir. E foi indicado pelo mentor dele que ele deveria sair. Nesse caso, pode dizer o seguinte: ah, tá, mas eu não tenho mentor. Tenha o seu coração. Consulte o seu coração. Veja as energias dessa entidade, como disse a senhora Adriana. Veja se as energias vão boas. Veja se o seu santo bate com o santo dele. É claro que eu estou falando algumas coisas em termos de brincadeira, mas é assim que funciona. Nós temos, por exemplo, o caso do senhor, de um dos irmãos Vilas Boas, que estava na fazenda dele, trabalhando com um trator, simplesmente veio uma nave e o levou embora. Ele não teve a opção de dizer sim ou não. Ele também foi levado, como o senhor Newton, teve relações íntimas com várias etéias, e num determinado momento, depois numa época, também foi levado para a nave e conheceu os seus filhos, os seus descendentes, filhos e filhas, tinha lá uma escadinha de crianças. Neste caso, talvez depois da primeira vez, na segunda, ele já viu que não adiantava nada se debater e já curtiu o momento. Faça parte. Aí até algumas pessoas vão perguntar por curiosidade, tá, mas o cara está nervoso, como é que ele vai ter uma relação íntima com uma eteia? Elas têm um tipo de Viagra que aplicam e mesmo que ele não queira, ele vai ter. Isso não faz parte da palestra, mas é só para dizer detalhe. Não tenha medo, fique tranquilo, fique tranquila nessas ocasiões. Nós temos, por exemplo, o caso da Betty Barney Hill, que eles estavam com o carro na estrada, veio uma nave, parou o carro e levou o carro inteiro. Levou os dois, ele, o marido e a esposa, e levou o carro também. Você tem alguma forma de dizer não nessa hora? Não tem. Minha recomendação, eu não sei o que aconteceu naquele momento, se eles ficaram muito nervosos, se eles se debateram, mas eu estou dando uma recomendação à senhora Vera, que é a nossa ouvinte que pediu esta sugestão. Simplesmente relaxe, curta o momento. Quando você não tem a opção de dizer não, curta o momento. E quando você for para a nave, você vai sentir o que está acontecendo, se eles vão ser agressivos ou não. Há casos de agressividade? É claro que há casos em que houve uma interferência agressiva, mas algumas vezes são feitas porque a pessoa não resiste muito e etc. E não adianta resistir ali naquela hora. Naquela hora, aproveite, olhe tudo em volta, porque quando eles paralisam a pessoa,
a pessoa continua vendo e ouvindo. Ela pode não poder se mexer, mas ela vê e ouve. Então, fica tranquila, olhe tudo em volta, veja quem está do lado, quantas pessoas são, como elas são, para que com isso, no futuro, quando você voltar para a sua casa, você possa comentar com pessoas que já foram contactadas e abduzidas para verificar qual é a relação. Nós temos um outro caso muito interessante, e eu estou contando estes casos para ver o que aconteceu com as pessoas, para que a pessoa possa utilizar isso como exemplo e então tomar a sua decisão no momento adequado. Nós temos também o caso do Sr. Travis Walton. Eles eram madeireiros, estavam trabalhando lá, no final da tarde voltaram para as casas deles, e no meio do caminho viram uma luz. Eles desceram do caminhão ou do carro, foram até lá e o senhor Travis Walton se aproximou porque ele queria ver exatamente o que estava acontecendo, porque havia muitos rumores de luzes e outras coisas. Ele me parece que se escondeu atrás de uma pedra ou de algum outro objeto, porém, naquele momento, a nave simplesmente foi embora. Mas quando a nave começou a partir, me parece que houve uma descarga eletrostática e ele, pela proximidade com que ele estava, foi atingido pela descarga eletrostática e desfaleceu. Os ETs olharam lá da nave, vixe, esse cara se deu mal, o que, que nós vamos fazer? Vamos deixar ele aí ou vamos embora? Se nós deixarmos ele aqui, ele pode acabar morrendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegá-lo, vamos trazer para a nave, vamos cuidar dele e quando ele estiver bom, nós vamos devolvê-lo. O que aconteceu em seguida é que as pessoas que estavam com ele, os companheiros de trabalho, foram para a cidade, foram na delegacia, disseram o caso, tudo. A polícia foi até o local, até viu algumas marcas no local onde ele foi abduzido e simplesmente começaram a desconfiar que os companheiros dele tinham eliminado o rapaz e queriam inventar uma história para encobrir o fato. Em torno de uma semana ou 5 dias depois, os extraterrestres devolveram o Sr. Trevors. Ele estava lá no local, no próximo restaurante, alguma coisa assim, e tinha um telefone público, ele ligou para a família, então foram resgatá-lo, foram buscá-lo. Olhe, nesse caso, os ETs nem queriam levá-lo. Simplesmente houve um incidente, ele foi atingido por uma descarga, caiu no chão, e os ETs se compadeceram dele, disseram, putz, vamos deixar esse cara aí, ele vai se dar mal, ninguém vai conseguir tratar ele como nós. Botaram ele na nave, trataram e devolveram depois. Esse caso estou dizendo para dizer que nem todos os extraterrestres, nem todas as idades são ruins. A maioria é boa. Tem alguns não bons? É claro que tem. Tem pessoas boas e pessoas não boas? Tem. Tem pessoas boas e tem pessoas não boas. Eu comentei sobre a senhora Adriana, eu fiz uma entrevista recentemente com ela. Ela esteve frente a frente com extraterrestres, mas ela agiu tranquilamente. É como se ela estivesse conversando com um amigo, com uma amiga. Isso já torna as coisas muito boas. Nós temos também o caso da senhora Mara Fator, que também foi abduzida e contactada. Então, finalizando o meu pitaco de hoje, o que eu posso dizer à senhora Vera, que me fez este pedido, é: primeiro, não tenha medo. Segundo, siga o seu coração. Se o seu coração disser sim, vai. Se o seu coração disser não, não vai. É claro, desde que haja a possibilidade de ser um sim ou não. Mas se for levado contra a sua vontade, perca o seu medo, curta o momento, participe do evento, olhe tudo à sua volta, pegue todos os detalhes que forem possíveis. Eu sei que em alguns casos eles aplicam um breguetinho na cabeça das pessoas e as pessoas se esquecem simplesmente dos ocorridos. Muitas vezes essas memórias voltam quando se faz uma hipnose regressiva. Então voltam à tona os acontecimentos. Há casos em que, mesmo com uma hipnose regressiva, a pessoa não se lembra. Eles metem lá o breguetinho e falam, vai lembrar quando nós quisermos.
Bom, espero que com isto eu tenha atendido o pedido da senhora Vera e que ela saiba no futuro como se comportar caso ela seja abduzida ou contactada. Bom, eu peço aos senhores e senhoras, caso tenham gostado desse meu pitaco, dê uma clicada naquele breguetinho do gostei e se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para nós, porque nos dá mais visibilidade, mais pessoas vão ter acesso a essa informação e todos vão progredir. Bom, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.